ter força de erguer suas mãos acima da sua cabeça e você poder agradecer a Ele. Agradeça a Deus nesta noite. Agradeça ao Senhor. Diga comigo: Senhor Deus, nesta noite eu entrego o meu coração, a minha mente e as minhas emoções, para que o Senhor possa, através da tua palavra, me levar a entender, a compreender, a restabelecer na minha vida, na minha família, aquilo que o Senhor tem de melhor na tua palavra, porque os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não há de passar. Se você crê nisto, diga glória a Deus, diga aleluia, e renda as suas palmas ao Senhor. Vamos estudar a palavra. Gênesis 23, 15 e 16. Gênesis 23, 15 e 16. Êxodo 34, 22 e 23. E o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 15. Repetido, Gênesis 23, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 23, 15 e 16. Meu Senhor, houve-me um terreno de 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti. Sepulta ali a tua morte. Abraão concordou com os termos de Efron e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Êxodo 34, vinte e 22 e 23. Êxodo 34, 22 e 23. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel. Lucas, capítulo 23, verso 15. Lucas 23, versículo 15. Diz assim: nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez
que mereça a pena de morte. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Jesus, Ele é a resposta, no qual a palavra nos mostra que Pentecostes, para acontecer, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Porque Deus, se assim Ele não tivesse feito, não ressuscitaria, não visitaria os seus discípulos e os prepararia para o grande dia da descida do Espírito Santo. Isto, Deus, é o preparo que cada um de nós temos que ter para a tua volta, Senhor Jesus. Por isso, fala aos nossos corações nesta noite, de uma maneira muito especial, onde Pentecostes é uma festa para nós celebrarmos em família. Fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, diga amém, diga aleluia, poder sentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, temos diante dos dias que antecedem hoje, aprendido que Pentecostes não é uma festa qualquer, ou melhor dizendo, não é uma festa que eu, você, nós participamos, se queremos ou não. Sei eu que muitas das vezes, algumas programações ou festas que nós temos, bíblica, muitos de nós, ou melhor dizendo, muitos de vós, queriam até estar presentes, mas por situações de força maior, como trabalho, emprego, saúde, não assim podem estar presentes. Mas é uma festa no qual Deus, se Ele não quisesse que nós celebrássemos, Ele não deixaria registrado na sua palavra. E a Bíblia diz
e à noite Ele seria a própria luz, aquele que nos ilumina. Por que isso? Porque quando esta palavra consegue encontrar lugar nos nossos corações, ela muda a nossa vida, ela transforma. Eu posso ouvir amém? Ela nos faz ser pessoas diferentes. Nós somos nós que diremos que somos diferentes, mas as pessoas dirão, as pessoas olharão e observarão: olha, fulano fazia isso, Beltrano agia dessa forma, Ciclano bebia, fulano era encontrado cheio de droga, cheio disso e daquilo. Mas depois que conheceu a Jesus, a sua vida mudou. Pentecostes, uma festa para celebrarmos em família, é a oportunidade que eu tenho para refletir. Como está minha família? Como está minha família? Não é se está bem de saúde, não é se está bem com as oportunidades que surgem, não é se está bem diante das circunstâncias que aparecem. Nós observamos Josué dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Querido, muitas das vezes, não que nós queiramos, mas a nossa família ela pode estar servindo, mas não servindo. Muitas das vezes, a nossa família ela está seguindo, como a multidão seguia onde Jesus estava, a multidão seguia para Jesus. Mas como aquele, todos nós, quando somos chamados por este Evangelho da Graça, nós seguimos para encontrar a resposta para as muitas perguntas que surgem em nossos corações. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando nós temos uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, nós deixamos não só de ouvir, mas começamos a servir. Servir diferente de servir. Servir me torna útil. Quando se diz útil, não é útil a só as pessoas, mas em quem nós somos úteis a Deus. Eu devo ganhar alguém para Jesus, não porque eu vou mostrar à igreja, eu quero que a igreja cresça, até porque isso é uma forma de agradecimento. Mas eu tenho que ganhar pessoas para Jesus, porque eu vou me apresentar ao Senhor Jesus, e Ele vai querer ver de mim, de nós, o tempo da nossa estada, em quem nós temos servido. Pentecostes em família quer dizer eu tenho que parar para refletir se as minhas ações, se a maneira de eu ser, a maneira de eu falar, a maneira de eu agir, isso tem aproximado a minha família do Senhor ou tem afastado do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Pentecostes haveria de acontecer. E com certeza os discípulos estavam preocupados, confusos. Tinha muitos que deixaram já a sua funcionalidade
intenção do diabo para que eu me exponha e seja preso. Queridos, cabe a nós entendermos a palavra de Deus e compreendê-la, a ponto desta palavra gerar em mim, gerar em você um desejo ardente de confissão, de renovação, de restauração, um desejo ardente de querer aprender, mas eu só aprendo quando eu deixo essa palavra tirar algo de mim. A Bíblia diz, para que nós venhamos a celebrar Pentecostes em família, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sabe o que é? Provérbios 4:23, olha a sua Bíblia. Para que eu possa ter uma colheita grande. O que é uma colheita? É o filho, é o marido, é o esposo, é o pai, é a mãe, que são milagre de Deus para transformar, para trazer para Ele. Só Deus intervindo para que aquele ou aquela que faz parte da nossa família, creio eu que você deve ter alguém que você quer que Deus salve, que você quer que Deus liberte, que você quer que Deus o faça servir a Ele. Mas eu tenho que ser o exemplo de servir a Deus. Eu tenho que ser o exemplo para que meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã me veja servindo ao Senhor, me veja envolvido com o Senhor, me veja fazendo algo para o Senhor, para que Ele veja que eu não sou igual. Provérbios 4:23 diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu que, irmãos? Diga comigo, o coração. Guarda o teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Não estou dizendo que é do nosso coração que procede morte, destruição. A Bíblia diz que do nosso coração tem que gerar vida. Por que isso? Porque nós que queremos que os nossos entes familiares serem salvos, nós precisamos guardar o nosso coração. Eu posso ouvir amém? Guarda o teu coração. Guarda o meu coração. Guarda o nosso coração. Por quê? Porque se você, se nós estamos verdadeiramente em um processo de ver a nossa família sendo resgatada por Jesus e para Jesus, eu tenho que guardar o meu coração. Por que isso? Porque Mateus 15:19 diz, porque do coração, abra sua Bíblia, por favor. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, procedem mortes, adultério, prostituição, furtos, blasfêmias, tudo isso, não é isso que a sua Bíblia diz? Como é que agora Deus diz que eu tenho que guardar o meu coração que procede vida dele, e agora diz que do meu coração é que procede maus pensamentos?
quer nos dizer e tirar de nós, de mim, de todos nós. A Bíblia fala, irmãos, e nos mostra que há um princípio de colheita. A Bíblia diz que você e eu, nós temos que guardar o nosso coração. Como é que tem a ver coração com pensamento? O que tem a ver coração com ação? O que tem a ver coração com palavras? Tem tudo a ver, sabe por quê? Me permita falar isso. No campo do conhecimento, no campo da inteligência, nós temos o chamado de dois irmãos, QI e QE. QI é o coeficiente ou coeficiência de inteligência. O que significa isso, pastor? O coeficiente de inteligência ou QI é o quanto eu tenho capacidade de resolver situações, de resolver cálculos, de resolver ações, que eu entro, ou que eu me envolvo. Isso é QI. Isso é a capacidade que eu tenho, que você tem, independente do nosso nível cultural, da nossa raça. O quanto eu tenho essa capacidade. E, por incrível que pareça, é comprovado cientificamente que nós só utilizamos no máximo 16%. E quando alguém usa 16%, ele é alguém que vive viajando, é alguém que pensa demais, é alguém que projeta demais, é alguém que é tido como muito inteligente. 16%. No máximo. Aí quando uma pessoa faz um teste de QI, de coeficiência de inteligência, aí na tábua rasa, alguns chegam a 65, outros a 75, outros a 85. Aí quando alguém que usa muito chega a 125, é tido como gênio. E nós temos um que é. Primeiro disse QI, diga assim, QI, coeficiência de inteligência. Coeficiente de inteligência. Qual a nossa capacidade de resolver algo? É quando você, diante do seu trabalho, da função que você exerce, você para e resolve algo, seja em que área for, seja na área da eletrônica, seja na área da cozinha, seja em que área for, quando você utiliza desse seu QI. Quando as pessoas dizem assim, poxa, eu não sei ler, não sei escrever, mas quando eu estou cozinhando, eu faço dessa forma e a comida não queima. E já ouviu alguém dizer assim, não sabe ler, não sabe escrever, mas a sua experiência lhe faz ser como se fosse um expert. Já ouviu alguém dizer isso? Sabe o que é isso? QI. A pessoa pode não saber escrever, não saber ler, não saber fazer um ovo num copo, mas ele tem procurado, ou ela tem procurado fazer com aquilo que recebeu, que é inteligência, resolver situações. Mas a gente só resolve situações quando nós queremos, queridos. E temos um que é o coeficiente emocional. E o inteligente diz
não importa a sua inteligência. Ele pode ser uma pessoa, um homem, uma mulher hiper, mega, super, power, inteligente. E o seu coeficiente emocional ser 3. Sabe o que é coeficiente emocional? É o quanto eu tenho capacidade para resolver algo emocionalmente falando. Como é que eu me comporto quando eu tenho uma briga com meu marido? Como é que eu me comporto quando eu tenho uma briga com meu filho? Como é que eu me comporto quando eu tenho uma briga com meu irmão, com a minha irmã? Como é que eu tenho uma situação? Como é que eu me comporto? Isso é que é. Ou ninguém aqui já brigou? Ou ninguém aqui já brigou com o marido? Ou ninguém aqui já brigou com a esposa? Ou ninguém aqui já brigou com um irmão ou com uma irmã? Ou ninguém aqui já brigou com alguém? Se tem alguém aqui que nunca aconteceu isso, levante a mão, eu quero orar com você. Mas se tem alguém aqui que é verdadeiro e reconhece que já brigou, levante a mão. Ou discutiu. Mas o que vai mostrar, irmãos, o meu controle emocional é a maneira pela qual eu resolvo essa situação. E quando nós utilizamos 46% do nosso emocional, nós vivemos bem. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus quer que eu, você, nós vivamos bem, que nós andemos bem, que nós ganhemos os nossos familiares pelo nosso testemunho. Se alguém está entendendo aqui, diga amém, diga aleluia e renda palmas ao Messias. Se você está utilizando o QI, você vai dizer assim: o que é que tem a ver o pastor falar sobre QI, que é com Pentecostes? Tempo de celebrar, momento de celebrar com a minha família. O que é que tem a ver? Mas se você estiver utilizando o que é, você vai dizer glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque esta palavra me leva a refletir como eu sou, como eu estou, como eu ajo, como eu não devo agir, como eu não devo agir com quem? Com a minha família. E a Bíblia diz que os céus e a terra glorificam o quê? Glorificam o quê, irmãos? De quem? Aí eu te levo a pensar, como é que o céu e a terra vai glorificar Deus? Como é que o céu e a terra vai glorificar Deus? Sabe como é que o céu e a terra glorificam Deus? Quem é que está na terra? Quem é que está na terra? Quem é que vive nessa terra? Com o propósito de Jesus, porque Jesus disse assim: Pai, eu vos digo que não os tire do mundo, mas que os tire do mal. Quem é que está na terra? Sua mãe e você. E sabe quando é que a terra glorifica Deus? Sabe como é que a terra glorifica o Pai? Sabe como é que a terra exalta o Senhor? É quando eu, quando você, quando nós andamos nessa terra, sabendo agir, sabendo proceder, sabendo manifestar, sabendo ser útil, sabendo manifestar a glória do Senhor. Se você crê, diga aleluia. Abram suas Bíblias, por favor. Pentecostes é momento de eu o quê? Entregar. Não é isso? Pentecostes é o momento que eu vou, entrego o quê? Os frutos daquilo que eu colhi, o que eu plantei.
se você abrir sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 22:29, Pentecostes é uma festa em família, porque eu tenho a oportunidade de avaliar, queridos, qual a semente que eu estou plantando, qual o resultado que eu vou ter com a minha família. Pentecostes 22:9, o que é que diz aí? Deus está dizendo, olha, não pode ser colocado semente misturada. É isso mesmo? Alguém pode ler, por favor? Deuteronômio 22:9, glórias ao Senhor. Obrigado, pastora. Diz assim: não plante 2 tipos de semente na tua vinha, com 2 espécies de semente, para que não misture deste nele o fruto da semente que semeastes, nem o produto da vinha. Interessante que nós aprendemos que quem pediu que celebrasse festa de tabernáculo no deserto foi quem? Foi quem, irmãos? Alguém pode dizer aqui? Quem foi que mandou celebrar Pentecostes? Quem? Diga assim, Deus. E como Deus mandou celebrar Pentecostes no deserto? O povo mudando. Como é que Deus exige tal ação do povo? Sabe qual é o conselho que eu te dou? Pergunte a ele.